Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Eduardo Carolino para mais um de nossos vídeos para o canal Simplifica Professor. E esse vídeo é exclusivo para a nossa plataforma online. Trecho da aula será compartilhada como degustação para os nossos membros do canal do YouTube, mas a aula completa na íntegra exclusiva aqui no nosso canal. E hoje o nosso tema, tá, é conectivos lógicos. Conectivos lógicos. Nós vimos na última aula as proposições lógicas, qual é a importância das proposições lógicas, os 4 casos que não serão proposições lógicas, os princípios, 3 princípios para poder existir uma proposição lógica, tá? E a gente falou bastante da questão do valor lógico. E hoje o valor lógico ele vai ser fundamental para a gente. O valor lógico ele é fundamental nesta jornada. Então, para que a gente possa, estamos aqui com o nosso material de apoio, você tem seu resumo, seu caderninho. Então, se você não tiver bem organizado, um resumo, um cronograma bem estabelecido, você vai ter dificuldades, tá? Então, nós vamos aqui entrar na nossa aula 2, junto com o resumo, junto com o nosso equipamento aqui, nós temos o equipamento, o computador está aberto aqui na nossa planilha que eu compartilhei, planilha não, na nossa apresentação dessa aula, do material de apoio do nosso parceiro Felipe Loreto, beleza? Então, vamos nessa jornada aqui, porque a gente tem que ficar bem atento aos conectivos lógicos. Então, qual que é a definição? Por definição, o conectivo lógico nada mais é do que utilizados para unir átomos, formando moléculas. O que é isso? São utilizados para unir proposições simples. Então, vai unir as proposições simples, tá? Estou abreviando para a gente poder ganhar tempo. Tá tudo bonitinho lá no nosso slide, compartilhado com você. Para unir proposições simples, que a gente chama de átomo, criando proposições compostas. Proposições compostas, que são as moléculas. Beleza? Então, os conectivos lógicos têm este objetivo, tá? De unir proposições simples, que são os átomos, que são indivisíveis. As proposições simples são indivisíveis porque ela precisa ter presença de verbo, precisa ser uma sentença completa. Aqueles 4 casos não são proposições lógicas. A gente está estudando, a gente vai rever durante as aulas. Se precisar, a gente vai falando aqui para vocês, tá bom? Então, os conectivos lógicos, o valor lógico vai ser muito importante. E são 5 conectivos. 5 conectivos. Opa, deixa eu melhorar isso aqui. 5 conectivos. Esses 5 conectivos, eles são importantes. Eu vou fazer uma tabela aqui para que você possa, então, replicar a tabela aí para você, para que nós possamos avançar nesse conteúdo. E olha, assim como a proposição lógica, o que é uma proposição, o que não é uma proposição, tem que ficar bem claro para você. Esses conectivos, tem um vídeo no nosso canal, que é um resumão da tabela. Essa tabela, na verdade, eu te aconselho a pegar, imprimir, preencher ela, imprimir e colocar nas portas, nas janelas, no guarda-roupa, no banheiro, de frente para o vaso, faz o PDF, coloca em foto, posta nas suas redes sociais, põe no seu stories, põe no seu status. Para quê? Para que você possa ficar o tempo todo vendo ela, porque você tem que decorar a tabela verdade. Não tem jeito. Aprender, decorar, pôr na mente e trazer para o coração. Ficar feliz e contente, porque vai ter uma questão sobre isso. E vai ter uma questão sobre isso que você não pode errar. Tá bom? Então, como que é a nossa tabelinha? Eu vou colocar aqui por nome
e por símbolo e a sua função, tá bom? Depois eu completo a tabela aqui. Vamos por partes. Então, aqui o conectivo. O conectivo, tá? Então, deixa eu colocar os cinco aqui. São 5 conectivos. Vai montando a tabela junto. Tem a tabela lá no slide, certo? 1, 2, 3, 4, 5. Vamos montando junto essa tabela aqui, depois eu acabo de completar. Então, o conectivo aqui vai ser o nome do conectivo. E ele é importante esse nome por quê? Porque algumas provas, algumas questões, algumas bancas gostam de colocar o nome, não o símbolo. E aqui como que a gente vai ler? Como que a gente vai ler o conectivo, tá? E símbolo. Eu vou ficar só com esses 3, tem mais 2 quadros aqui no documento, que eu vou explicar sobre eles, tá? Mas nesse momento, ele não faz parte do nosso objetivo de estudo. Porque o mais importante nesse momento é você dominar essas 3 primeiras partes, tá? Na aula de hoje, nós vamos dominar essas 3 primeiras partes. Beleza? Então vamos lá. No conectivo, o primeiro, deixa eu escrever de outra cor. O primeiro é a conjunção. Opa, esse aqui não está nem escrevendo, está sem tinta. A conjunção. Se ficar aqui um pouco embolado, deixa eu diminuir um pouco a escrita, tá? Conjunção. Beleza. Para ficar bem claro para você, para não ficar tão embolado, tá? Então a conjunção. A conjunção, você lê o i. Então toda vez que você tiver uma proposição lógica e ela for composta, porque o simples, ela não vai ter conectivo na simples, no átomo, a função dela, do conectivo, é unir átomos para transformar em moléculas. Então a conjunção, quando vem a palavra conjunção, é o I. E o seu símbolo é o V para baixo. Ou o chapeuzinho. V deitado ou o chapeuzinho, depende como que a pessoa quer. Então este é o símbolo da conjunção I. Beleza? Ela tem uma função lá, né, na teoria de conjuntos, a gente vai ver ela daqui a pouco. Segundo, é a disjunção. Vamos conferir o nome? Isso. Né? Para a gente poder fazer aqui bem tranquilinho. A gente está seguindo o material de apoio para que fique didático para você seguir. Então, vou seguir rigorosamente o material. Não vou fazer aleatoriamente, como eu faço algumas aulas, como eu gosto. Eu gosto de pegar as aulas, não ficar seguindo o material assim no e cru, porque senão fica muito mecânico, muito automático. Mas aqui na tabela a gente vai seguir o conteúdo. Tá? A disjunção, lê-se ou. Disjunção é o conectivo ou. E o seu símbolo é o Vzinho para cima, é o V. Tá? Então, conectivo I, conectivo ou. Vai guardando esses símbolos aí. Disjunção. Disjunção exclusiva. Disjunção exclusiva. Tá? Qual que é a função da disjunção exclusiva? É a diferença. É o famoso ou. É o famoso ou. Tá? Ou é uma coisa, ou é outra coisa. Tá? Por isso que ela é exclusiva. E o símbolo dela é um V com tracinho embaixo. Tá? É o V com o tracinho embaixo. Importantíssima essa disjunção, tá? Mas agora eu vou trazer a que mais cai nas provas do concurso e vai ter uma dessa na sua prova, seja a sua negação, a sua operação, o princípio operatório dela, ou mesmo alguma coisa relacionada. Na banca da FGV, para o concurso do Estado, caiu uma questão dessa do sim então.
que é a condicional. Condicional. A condicional é o se então, que mais cai nas bancas. E o símbolo do se então é a setinha. Tá? O se então é o que mais cai e a gente vai estar estudando aí, né, direitinho na tabela verdade como que funciona. E a bicondicional. Bicondicional. Vai preenchendo aí, né, para você decorar, para você guardar, que é o se somente se. Se somente se. E o símbolo é a setinha dupla. Tanto para um lado quanto para o outro. De novo, a parte do conjunto e o diagrama de Venn, eu estou deixando para uma próxima oportunidade e lá nas nossas próximas aulas a gente vai ter um estudo sobre isso, tá bom? Aqui é você entender quais são os 5 conectivos. O I, o OU, o OU, o se então e o se somente se, seta dupla. De novo, I, ou, se então e o se somente se. Beleza? Tem que ficar bem atento a esses detalhes, porque esse conectivo, esses 5 conectivos, você tem que saber eles muito bem detalhado para que a gente possa então seguir e entender como que vai funcionar para a gente esse processo, tá? Esse processo aqui. Aí eu vou deixar esse aqui que eu não vou colocar aqui e vamos fazer aqui a nossa primeira observação aqui no nosso material. Pega o seu material, o próximo slide, e lê junto comigo. Considere que as proposições sejam representadas por letras maiúsculas. Então, de novo, geralmente a gente representa as proposições com letra minúscula. Se a banca coloca a letra maiúscula, não é motivo de recurso, ela não vai dar a mínima para isso, ela vai seguir a jornada dela aí. E aí, pergunta-se, tá? Tem os seguintes símbolos para os conectivos. A conjunção é o I, certo? A disjunção é o V. A condicional, a disjunção exclusiva. Aqui está falando aqui na sequência, eu vou falar a sequência dele aqui. A conjunção I, a disjunção, a condicional e a bicondicional nesse sentido, julgue os itens. Me dê uma sequência aqui. A proposição fiscalizar os poderes constituídos é um dos pilares da democracia e garantir a liberdade de expressão. Então, o que acontece? Os pilares da democracia, vou colocar a frase aqui, para que você possa seguir comigo. Fiscalizar os poderes constituídos é um dos pilares da democracia. Não tem ponto aqui. Peraí. É mania de escrever. E garantir a liberdade de expressão. Pronto, essa é a frase. Então, colocou essa proposição e eu vou então avaliar essa proposição para saber como que está funcionando. O que está funcionando, se tem conectivo, qual conectivo, qual que é o símbolo e qual que é a sequência. Ele me pergunta se essa proposição pode ser representada por P e Q. Símbolo de conjunção. Conjunção I, esse símbolo. Então ele quer saber. Então vou verificar o quê? Eu preciso achar a conjunção. Qual conjunção é essa?
Qual que é o símbolo? Qual conectivo que é esse? É o símbolo I, tá? Maiúsculo ou minúsculo, aqui a gente colocou na tabela, tá? Mas é a conjunção I. Beleza. Fiscalizar os poderes constituídos é um dos pilares da democracia. Certo? Então, essa aqui é um átomo, fiscalizar os poderes constituídos é um dos pilares da democracia. É uma sentença lógica que tem sentido completo, que tem presença de verbo, beleza. Aqui o conectivo I. Qual que é o símbolo do conectivo I? Chapeuzinho. E a pergunta é, e aí a outra parte da molécula, outra proposição lógica, garantir a liberdade de expressão. Também deu uma ideia completa, tem presença de verbo, é uma proposição lógica. Então essa proposição completa, ela é composta, uma proposição composta e está conectada, está unida, tá? Com o nosso, ela está unificada, unida com o nosso conectivo E, com esse símbolo aqui. Beleza? Então, lá está perguntando se é certo ou se é errado. O gabarito é certo. Então, está correto representar dessa forma. São algumas formas que tem como que isso vai estar caindo para você na sua prova, no seu exercício. Beleza? Vamos julgar mais um item aqui. Vou apagar, tá? Para a gente poder seguir, vou colocar o outro item aqui. Hoje eu não estou gravando com a luz digital, porque as tabelas estão já digitadas, então, para que fique didático para você e que você treine e perceba, eu estou aqui gravando, né, e trazendo as tabelas todas aqui novamente, tá? Deixa eu só ver se tem um outro pincel aqui, para eu poder gastar a tinta deles, que eu estou precisando, né, colocar mais tinta, mas eu quero gastar isso. Então, julgue o item a seguir relativo à lógica proposicional, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, a sentença. Ensino dedicado à formação. Um ensino dedicado à formação de técnicos. Negligencia a formação de cientistas. Ele quer que você julgue este item, tá? Então vamos verificar o que ele está pedindo aqui, tá? Ele quer saber se isso aqui constitui uma proposição simples. Professor, como que eu vou fazer para avaliar se essa frase gigante é uma proposição simples? O primeiro passo é você buscar o conectivo. Tem conectivo? Pega os 5 conectivos, tá? O I, o ou, o se então e o se somente se. Beleza? Você vai pegar um desses conectivos e verificar se eles estão presentes. Se você consegue pegar essa proposição, verificar se é proposição e, se for proposição, verificar se ela é simples, se ela é composta. O que ele quer saber é se ela é simples, se está certo ou errado. Vou colocar até aqui, ó. Essa afirmação, esse item, está certo ou errado? Vamos avaliar. Então, ensino dedicado à formação de técnicos negligencia a formação de cientista. Pergunta, tem conectivo? Acha para mim o I, o ou, o se então e o se somente de si. Não tem, tá? Então ele pergunta se constitui uma proposição simples. Sim, é uma proposição simples. Beleza? Então tem que ficar atento, né? É muito simples. Se está perguntando se é uma composição simples composta, você vai ter que buscar a identificação do conectivo. Vamos aqui para mais um exercício. Gente,
pega o material de apoio, tá? Segue aí junto com as aulas. Eu estou na exercício número 3. Não vou colocar as questões completas no quadro para não tomar muito tempo. Vou lendo e vamos avaliando juntos os resultados, beleza? Então, apagando essa aqui de conectivos lógicos, vamos avaliar, antes de entrar na tabela verdade, vamos avaliar mais uma vez, né, esse exercício aqui. Com finalidade de reduzir as despesas mensais com energia elétrica na sua repartição, o gestor mandou instalar nas áreas de circulação sensores de presença e de claridade natural que atendem às seguintes especificações. P. Então nós temos aqui duas, vamos colocar as proposições aqui para poder avaliar. A luz permanece acesa, vou escrever com outra tinta. A luz permanece acesa. Deixa eu ler a frase completa. Acesa se e somente se somente se há movimento. Há movimento e não há claridade natural suficiente. Eu tenho mania de pingar o negócio. Suficiente no recinto. Beleza? Essa é a proposição que ele colocou. Uma especificação específica. Acerca dessa situação, julgue o item. A especificação P pode ser corretamente representada por... Então ele colocou assim, ó. P... Vou abrir aqui o parêntese. Q... R. Na representação do exercício está tudo em letra maiúscula. E ele colocou aqui, está perguntando se pode ser representado e corresponde às proposições adequadas. E os símbolos representam respectivamente bicondicional e a conjunção. Então, eu vou pegar aqui agora essa proposição toda, ela é composta, vou quebrar em simples e vou fazer a operação, né? Matemática. Isso aqui é igual conta de expressão numérica. Lembra que você tem parêntese, colchete, chave, multiplicação, divisão, potência? É a mesma ideia. E o parêntese eu vou explicar depois a presença dele, qual que é a necessidade dele ou não. Beleza. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui e quebrar a nossa primeira proposição. A luz permanece acesa. Então, nossa primeira proposição. P. A luz permanece acesa. Deu sentido completo? Deu, tá? E qual que é o símbolo? Se e. Somente se. Então, ela é o quê? Se somente se. Bicondicional. Então, esse símbolo está correto. Estou seguindo aqui. Há movimento. Se somente se há movimento. Então, se existir movimento. E, ó, há movimento. Há movimento é uma outra proposição, que eu vou chamar ela de quê? Estou aqui pegando. Há movimento. A ideia é completa. Tem verbo e tem sentido completo. Há movimento. Não importa o que está movimentando, mas há movimento. Né? Há movimento. Então, é uma outra proposição. E, ao conectivo aqui, não há claridade natural suficiente no recinto. Então, a nossa outra proposição. Eu vou seguir aqui o alfabeto R. E qual que é o símbolo? I. Qual que é, né, a conjunção I?
nosso conectivo E, qual que é o símbolo dele? É o Vzinho para baixo. Certo? Então aqui a gente montou. Ele colocou entre parênteses, aqui eu não coloquei, tá? Mas em ordem de operação, sempre eu começo com I, ou. Tá bom? Essas são as prioridades. I, ou. São as prioridades aqui na ordem de operação. Tem as outras duas, e aí tanto faz qual que você opera das outras duas. Mas na ordem é o I, ou, por isso que ele está aqui, é como se fosse a multiplicação. Esse aqui poderia ser a mesma coisa do que 3 mais 5 vezes 2. Eu posso fazer assim, ou eu posso vir aqui e colocar entre parênteses. Não vai alterar o meu valor. Porque eu tenho que, na expressão numérica, eu tenho que operar a primeira multiplicação. Então, 5 vezes 2, 10. Mais 3, 13. Eu não posso somar o 3 mais 5. Eu tenho que fazer a operação primeiro. Então, está correto. Ele pergunta se está certo ou está errado. Então, essa... Certo. Ele pede para você julgar esse item, né? De acordo com esse símbolo, está corretamente. Beleza? Então, bem tranquilinho até aqui. Não tem segredo. Você tem que ficar atento aos conectivos. E, ou. Se então. Se somente se, beleza? E os seus nomes, né? Que a gente vai ver nas tabelas seguir. Agora, a gente vai ver um por um o quadro verdade, para depois fechar a aula com um resumão do quadro geral. Então, um por um, 5 conectivos, vamos montar a tabela verdade deles, porque é aqui que está a grande questão. Então, vou fazer os 5 individuais. E no final, vamos fazer o resumão, já tem um vídeo gravado lá, para todo mundo, para toda a nossa comunidade, em relação a esse vídeo aí, beleza? Então vamos apagar aqui e vamos começar a analisar cada uma dos 5 conectivos. Pois bem, então, primeiro, o conectivo E, que tem a sua simbologia, o V, para baixo. Ok? Conectivo E para baixo. Você não vai esquecer. Qual que é a lei da tabela verdade? Tá? Aí você tem que ficar atento à lei. Vou até escrever aqui de vermelho. E aqui, essa lei que é fundamental. Você tem que também entender ela, decorar, compreender, massificar ela na sua cabeça. Quando você pôr o resumão da tabela verdade, guardar com calma e então fazer todo o desenvolvimento. Uma proposição composta, tá? Uma proposição composta, ou seja, uma molécula conjuntiva, e esse nome você tem que ficar atento a ele, que é da conjunção, tá? Vou até colocar aqui na frente, aqui, ó, nome de cada um, para facilitar para você. Conjunção, conectivo E, símbolo V para baixo, conjunção, né? Na lei da conjunção, uma proposição composta, uma molécula conjuntiva só será verdade se todas proposições simples, tá? Escreve aí, proposições simples, estou abreviando para te ganhar tempo. Forem verdades, ou seus átomos, se todos os seus átomos forem verdade. Beleza? Então, leia. Uma proposição composta, uma molécula conjuntiva, só será verdade se todas as proposições simples, seus átomos, forem verdade. Então vamos montar a tabela dessa primeira proposição. Sempre eu vou ter 4 possibilidades. 1, 2, 3, 4. Fica atento na montagem da tabela individual para quando você unificar as montagens,
o resumo da tabela geral. Então, 3 situações. E o resultado. Porque essa parte é a parte operatória da tabela verdade. É fundamental. É fundamental. Então, eu tenho aqui minha proposição P, a minha proposição Q e a operação P, Q. Tá vendo o símbolo? Eu tenho que respeitar isso. Ao símbolo. V para baixo. Tá? Então, conjunção, conectivo e o seu símbolo. Muito atento. Qual que é o primeiro passo que eu vou fazer, gente? No primeiro, eu tenho 4 possibilidades. Então, eu vou colocar as 4 possibilidades. Ou ela é verdade, ou ela é verdade, ou ela é falso, ou ela é falso. Então, são as 4 possibilidades que eu tenho. De onde surgiu isso, professor? Gente, são os teoremas, são os livros, são os autores. Então, definiu esse aqui. A conjunção Q também tem 4 situações. E como que eu vou colocar? Vou colocar, ela pode ser verdadeira ou falsa, ela pode ser verdadeira ou falsa. São as possibilidades que uma proposição pode ter. Né? Por exemplo, uma proposição ela pode ser verdadeira e a sua outra, numa molécula, pode ser verdadeira também. Uma proposição pode ser verdadeira. Então, vai depender de quantas proposições simples vão ter para que você possa julgar cada uma e então montar a tabela verdade. Tem as operações, aqui é a operação básica. Segundo a lei, uma molécula conjuntiva só será verdade, o resultado só será verdade se todas as proposições simples, seus átomos forem verdade. Então, o único caso que todos são verdades é o primeiro. Vou até colocar aqui de outra cor. Então, aqui, o resultado. Aqui, opa. Se é verdade, é verdade. Aqui é falso, porque tem que ser as duas. Então, se tem só uma, aqui não tem nenhuma, é o resultado. Beleza? De novo, eu tenho que ficar atento à lei. Conjunção. Conectivo E. Só será verdade essa operação se todas as proposições simples forem verdades. Se uma apenas ou nenhuma for verdade, o resultado é falso. Se for as duas verdades, então o resultado é verdadeiro. Então, isso aqui é a parte operatória das proposições e a nossa primeira tabela verdade aí. Beleza? Copiou? Vamos para a próxima. Eu vou deixar o quadro porque eu vou reaproveitar o quadro o tempo todo. Beleza? Então, vamos para a próxima aqui, a número 2. E a gente reaproveita o quadro. Então, conectivo 2. Depois eu faço os exercícios. Tem exercícios aí, a gente vai pular eles por enquanto e depois a gente faz. Vamos manter aqui só o quadro e a gente muda aqui as operações. Mexer no símbolo. Ótimo. Então, eu tenho a proposição P, eu tenho a Q, eu tenho então o conectivo OU, tá? E, OU, qual que é o símbolo? V para cima. E qual que é o nome? É disjuntiva ou disjunção. Qual que é a sua lei? A lei. Uma proposição composta, disjuntiva, será verdade se pelo menos uma proposição composta disjuntiva só será verdade se pelo menos uma for verdade. Então você tem que ficar atento à lei. Se ficou atento à lei, então vai ficar fácil de você trabalhar. De novo, gente, esse aqui é padrão. V, V,
F, F, V, F, V, F. E aí, aqui é a operação. P, o símbolo do OU, que estou trabalhando aqui nesse resumo, nessa parte, com duas proposições. Pode ter 3, 4, 5, e aí tem que montar aquela tabela, fazendo todos os esquemas que a gente vai estudar mais pra frente, tá? Sobre essas operações maiores aí. Então vamos colocar o resultado. De novo, como que eu faço essa operação? Eu vou para a lei, eu tenho que guardar a lei. Qual que é a lei? Uma proposição composta disjuntiva só será verdade se pelo menos uma for verdade. Então, pelo menos uma tem que ser verdade. Então, vamos lá. Aqui tem pelo menos uma verdade, então o resultado é verdade. Aqui tem pelo menos uma verdade, então o resultado é verdade. Aqui tem pelo menos uma verdade, então o resultado é verdade. Aqui tem verdade? Não, nenhuma. Então aqui é falso. Beleza? Sem segredo, é só seguir a lei. Disjuntiva só será verdade se pelo menos uma for verdade. Então, anote, ajuste. Vamos para a terceira. Terceiro conectivo. Vamos tirar os resultados e o símbolo. Certo? Então aqui, a terceira. A terceira é o OU. E o símbolo é o Vzinho com traço embaixo. E a lei? Qual é a lei? Uma proposição composta, disjuntiva exclusiva, não confunda, tá? O OU com o OU, disjuntiva exclusiva, será verdadeira, será verdade, se apenas uma única proposição simples for verdade. Onde que está a diferença da outra, professor? Na outra, no OU, é apenas, pelo menos uma. Tá? Você tem que guardar essa parte aqui, ó. No OU, pelo menos uma. No OU, se apenas uma, né? Pelo menos uma, no OU, né? No OU. No OU, se apenas uma for verdade. Então vamos montar aqui. Eu vou colocar o símbolo aqui, né? Uns encostam, outros deixam espaço, não importa, tá? É o V com tracinho embaixo. É o V com tracinho embaixo. Então, se apenas uma. Aqui é verdade? Tem apenas uma? Não, tem duas. Então é falso. Certo? Aqui, tem apenas uma? Tem, apenas uma. Verdade. Aqui tem apenas uma? Sim, apenas uma. Então é verdade. Aqui tem apenas uma? Não, não tem nenhuma. Então é falso. Então esse é o processo operatório. Eu tenho que ficar atento à lei. Ficou atento à lei, né? Aplicou, vai ficar tranquilo para você. Eu gosto muito da aula do resumão, porque na aula do resumão você consegue ver de modo geral. Aqui individualmente estamos trabalhando cada uma delas com a sua lei específica, para depois unificar todo mundo, que fica mais fácil fazer as operações. Mas vai depender muito dos exercícios. Vai vir um vídeo só dos exercícios para a gente poder trabalhar, tá bom? Vou montar o PowerPoint só dos exercícios e a gente trabalha em cima dele. Tanto no presencial, quanto aqui no
na plataforma online, etc, etc. Vamos para a próxima. Já estamos aqui, finalizando aqui, para a gente poder avançar. De novo, vou pagar só aqui os resultados e o conectivo. Aproveitando o nosso quadro. Então, quarto. Tem um exercício aqui, eu pulei ele. Que é o se então. Quarto. Se então. Esse é o que mais cai pra gente. Põe na sua cabeça. Esse é o que mais cai e esse eu vou focar. Todos são importantes. Mas esse você vai tirar um tempinho aí para poder dedicar nele aí. Então, se então, qual que é a sua lei? Tá? Uma proposição composta, né? Uma proposição composta. Vou colocar ela aqui condicional. Aí aqui tem um bizu, tá? Vai facilitar para você. Só será falsa. Só tem um caso falso. Só será falso quando a proposição simples antecedente, ou a esquerda for verdadeira. Como que eu vou guardar isso? Simples. Então só tem um caso de falso. Quando a proposição à esquerda for verdadeira. Então aqui, ó, a esquerda mais, nesse caso aqui, for verdadeiro. Nesse caso aqui não. Verdadeiro com verdadeiro. Verdade. Gente, simples, guarda esse bizu. Vai fugir, então foge. Vai fugir, então foge. Tem outro. Vou pagar aqui o vai fugir. Para os antigos aí que lembram da atriz. Vera Fischer é feia. Ela é feia? Depende do gosto. Feia para quem? Então, ou vai fugir, foge, e o resto é verdade. Tá? O resto é verdade. Então, de novo, para que você não confunda aqui, ó, eu vou completar aqui. Proposição composta condicional só será falsa quando a proposição simples antecedente à esquerda for verdadeira e a proposição simples à direita for falsa. Completando para não ficar confuso. Porque senão você pode olhar aqui, ó. Ah, professor, você quer antecedente à esquerda, ela é verdadeira. Mas a direita também é verdadeira. Então só se for falsa. Beleza? Então é tranquilo, o que mais cai. E você vai lembrar. Vai fugir. Foge. Vai fugir. Então foge. Opa. Ou Vera. Vou pôr F maiúsculo. Porque é nome. Vera Fischer é feia. Então guarde esses bizuzinhos que vai ficar tranquilo para você lembrar na hora lá, né, dos conectivos. Beleza? Printou a tela, salvou, imprime, tá? E vamos para a próxima. Vamos para o último conectivo. O nosso último conectivo. Vamos apagar aqui as operações. Tirar aqui os símbolos. Tirar aqui Vera Fischer feia. E seguir nossa jornada aqui, tá? Se cortar alguma coisa. Então, o quinto e último conectivo. Que é o se, somente se. Tem
exercício aqui. Depois a gente vai fazer, como eu falei, vou gravar, nós temos mais de 10 exercícios. Vou gravar os exercícios separados, tá bom? E a gente está fazendo só a teoria e o conteúdo. Então, se, somente se, o símbolo é a setinha dupla, direita e esquerda. E a lei, qual que é a lei? Gente, guardou a lei, entendeu a lei, meio caminho andado. Uma proposição composta, bicondicional, será verdadeira quando os valores lógicos, pode colocar assim, tá diferente um pouco do conteúdo, porque eu entendo, né, que vai ser mais interessante para você. Lei. Uma proposição composta bicondicional será verdadeira quando os valores lógicos forem iguais. Fica facinho de guardar. Então, os valores lógicos das duas proposições ou mais tem que ser igual, tá? Os valores lógicos. Quais são os valores lógicos? Esse resultado aqui. Por exemplo, aqui. Valores lógicos iguais? Verdadeiro. Valores lógicos iguais? Não. Falso. Valores lógicos iguais? Não. Falso. Valores lógicos iguais? Verdadeiro. Só pegar, montar a tabela e ficar bem tranquilo quanto a isso. Beleza? Não tem muito segredo. Tá? Não tem muito segredo, a gente está trabalhando justamente para entender como que funcionam todos os conectivos. Beleza? Então, pessoal, para a aula de hoje, a gente trabalhou 5 conectivos. Como já tem uma aula gravada do resumão, vou deixar por enquanto e, né, então vocês podem ir lá no canal do YouTube assistir essa aula lá do resumão, que está disponível para todo mundo, e montar a sua tabela de resumão, imprimir, no material tem ela aí, imprime, preenche ela e coloca, prega várias pela casa fora para você guardar, porque no resumão que é o que nos interessa, tá bom? Forte abraço do professor Eduardo Carolino e até a nossa próxima aula.